Olá, meus amores. Agora na nossa aula de História, iremos utilizar o livro da página 80, 88, onde iremos estudar heranças e literatura indígena. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. No entanto, durante muito tempo houve a valorização da cultura do europeu. E tanto a cultura indígena quanto a cultura africana, elas foram esquecidas, não foram valorizadas, certo? Há algum tempo, uma lei obrigou as escolas a retornar os ensinamentos das culturas desses grupos, tanto os indígenas como os africanos, certo? Então, pesquisas foram e estão sendo realizadas, materiais têm sido publicados e muitas contribuições da cultura desses povos têm sido divulgadas. Assim, para entendermos um pouco da herança dos indígenas para a formação cultural brasileira, é preciso compreender de antemão que toda essa cultura está baseada na coletividade e na sustentabilidade da tribo, certo? Então a gente lembra que eles têm todo um trabalho em comunidade, eles vivem à base da natureza, mas também um ajudando o outro, certo? A coletividade, porque é uma divisão de tarefas entre membros das aldeias. Atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerras ou paz, são atribuições dos homens. Já as mulheres são responsáveis por semear, moldear, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos, cuidar das crianças. Crianças também têm a sua parte, certo? Crianças e idosos também têm o seu papel definido, como confeccionar utensílios e materiais, tecer e também em palha e cerâmica. Então, cada um na sua tribo, na tribo indígena, tem o seu papel importante, o homem, a mulher, a criança e o idoso. No entanto, como a colheita é algo que é precioso para a sobrevivência do grupo, no caso para toda a aldeia, cada integrante da família participa, né? Tanto as mulheres como os homens, as crianças e os idosos também participam da colheita. Deste modo de vida, herdamos inúmeras contribuições para a culinária, como a tapioca, o beiju, pipoca, moqueca. Em nossa cozinha, as técnicas de cocção pelas presentes, principalmente no preparo dos alimentos que são temperados e cozidos em fogo baixo. Também foram incorporados no nosso cardápio temperos e bebidas fermentadas, certo? Alguns temperos que nós usamos, né, na nossa culinária, a gente herdou dos tribos indígenas, certo? Instrumentos e utensílios herdamos cestos, peneiras, redes, abanos feitos com fibras nativas e cordas, potes, vasos, urnas funerárias e peneiras feitas de barro. Muito da música e dança indígena foi incorporado aos foguetes de diversas localidades. Atualmente não é difícil encontrar instrumentos tipicamente indígenas incorporados às festividades e inúmeras danças sendo praticadas, como cateré em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, Mato Grosso e Pará, cururu ao longo do todo o litoral, certo? E vários outros em cada região, certo? Em cada estado brasileiro a gente vai encontrar uma dança, uma comida típica que herdamos dos indígenas. Algum tempo havia certa semelhança na estrutura familiar dos europeus e dos indígenas, pois em ambas as culturas os casamentos estabeleciam aliança entre as famílias e as aldeias, assim como a quantidade de homens, das mulheres, das famílias era importante também na estrutura e das decisões eram patriarcas, sempre assim, o homem tendo a responsabilidade maior na família, sendo chefe da família, certo? Ou seja, os homens eram responsáveis pelo encaminhamento da vida da tribo, como plantações, guerras, caçadas, casamento e assim vai. Certo? Então, tudo isso era essa modificação. Hoje em dia, a gente vê também que tem mulheres que trabalham, ajudam na sustentação da sua família, certo? E muitas vezes a mulher ela faz todo o papel de dona de casa, da chefe da família, certo? Então, algumas coisas foram mudadas, mas sempre com aquele respeito que a tribo indígena também tem com a sua aldeia. Antigamente, a gente só encontrava caciques, né? Que era o chefe da aldeia. Hoje em dia,
Já existem mulheres também que são caciques, são as chefes da aldeia. Já na literatura indígena, assim como a africana, está baseada na oralidade. São contos, né? São histórias contadas, são histórias passadas de pai para filho, né? A origem do povo, os ensinamentos, então tudo isso são histórias que faz parte da literatura do povo indígena, tanto do povo indígena como também do povo africano. Inclusive, os povos indígenas têm como a fala como forma de transmissão e transição entre as gerações, ou seja, tudo é transmitido por meio da fala. Os indígenas contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. Dessa forma, a memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por eles. Na tradição oral indígena, a música é uma extensa de fala. Isso significa que os discursos podem começar ou terminar com um conto, ou conto começar ou terminar com um discurso. Existe a literatura indígena em diversos gêneros textuais, de acordo com o objetivo para cada situação, certo? Narrativas, ilustrativas, canções e invocações. Então a gente pode ver a importância da literatura para os indígenas, né? Eles não passavam como a gente passa hoje assim, escrevendo, né? Guardando um arquivo lá no computador, não. Antes eles passavam tudo através de histórias. Então, uma história para contar para as crianças, sabe como era a caça, né? A importância de caçar, de preservar a natureza. Então, tudo isso pela fala. Então, contando a história, aquela criança, ela ia crescendo e ia aprendendo junto com os mais velhos, entendeu? Então, é importante a narrativa que eles contam, certo? Eles usam as ilustrações, certo? As invocações. Então, tudo isso é importante para a literatura indígena. Agora, em seguida, vocês vão responder as atividades, certo? Que está no livro de vocês, na página 82, 83, 84 e a página 87. Respondam com bastante atenção, certo? Façam as atividades, não esqueçam, fazer as atividades é bastante importante para o aprendizagem de cada um, certo? Beijo, fiquem todos com Deus.